الله الله يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde, nossa 100ª edição. Chegamos a essa marca aí, após aí um ano e alguns meses de trabalho, chegamos ao nosso 100º podcast. Eu sou Gabriel Salaf, está aqui para celebrar essa marca especial que veio junto com a nossa primeira cobertura oficial da seleção brasileira, né? De qualquer competição. A gente já teve um jogo do Paraguai, é verdade, porém a gente não estava credenciado, a gente ficou na arquibancada. Esses 2 últimos jogos do Brasil, a gente teve a oportunidade de estar presente na tribuna de imprensa, na zona mista, nos treinos, nas coletivas, enfim. Foi um período muito intenso e a gente está muito feliz de poder dividir, partilhar isso com você ao longo de toda essa jornada aí dessa data FIFA de setembro e também ao longo daí para frente. Vamos ver o que o futuro nos reserva, tá certo? Antes de apresentar quem está aqui comigo para debater, para conversar sobre a seleção brasileira, sobre essas 2 partidas da seleção, vitória até que enfim das eliminatórias, porém a atuação ainda não convenceu. Eu convido você a seguir a gente nas redes sociais, Threads, não Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Também, se você está escutando esse podcast no Spotify, no YouTube, dá uma verificada se está inscrito no nosso canal. Se você segue, deixa o like, deixa a sua avaliação, é muito importante para nós. E se você já nos ajuda aí ouvindo, compartilhe com seus amigos e, se puder, participe da nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você ajuda a gente se manter, se estruturar cada vez mais. Tem gente perguntando se a gente vai conseguir manter, enfim, gente da imprensa que gostou de conhecer a gente depende disso. Infelizmente, não temos patrocinadores, a gente conseguiu fazer toda essa cobertura graças a uma ação entre amigos, e também não dá para ficar fazendo ação entre amigos todo mês. Então a gente pede aí a sua colaboração, você que gosta, você que escuta, você que confere o Conte Verde, posta do ConteCast, quer que a gente mantenha, né, quer que a gente esteja ali na cova da seleção brasileira, a gente pede aí sua humilde ajuda para que a gente possa fazer mais viagens, possa seguir cada vez mais a amarelinha, e não só a amarelinha, né, mas também conseguir seguir de perto as outras seleções, todo esse futebol mundial de seleções que a gente tem aí com rumo à Copa do Mundo de 2026. Hoje, ao meu lado aqui para falar sobre essas 2 partidas, Elcio Vai Júnior. Juninho, o Brasil venceu, a gente tira esse peso, né, de aí algumas derrotas consecutivas eliminatórias que o Brasil estava, vence aqui em Curitiba contra o Equador. Porém, na partida seguinte já é uma tragédia, derrota para o Paraguai em Defensores del Chaco. Qual que é a sua primeira análise aí dessa data FIFA do Brasil? Seja bem-vindo mais uma vez, dessa vez, ao nosso ConteCast 100. Fala, Salaf, satisfação total estar aqui com você, com o nosso ouvinte. Feliz demais por essa questão do centésimo, né? São 100 ConteCasts, isso é um número muito expressivo, se a gente for pensar. É muito conteúdo que a gente entrega para vocês, que comentou de forma gratuita. Então, por isso que a gente preza tanto por essa questão de você apoiar, de você divulgar, de você curtir. A forma que você pode pagar a gente, por exemplo, é esse apoio que você pode dar, compartilhamento também, e estar presente conosco aqui nesse trabalho, né? É um trabalho difícil. Eu fiquei muito feliz com a cobertura que você... Eu digo você porque você estava mais presente, né? Ao vivo, em todos os dias, lá com a cobertura da seleção. Eu acompanhei, mesmo estando perto lá, não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Então você podia passar muita informação para a gente. Isso aí foi muito interessante, eu gostei de acompanhar. A gente torce para que isso consiga crescer cada vez mais no cenário, porque é um conteúdo diferente realmente do que você vê, por exemplo, numa TV, numa rádio. É um conteúdo diferente. Não estou criticando nem falando algo de outros meios, mas é um conteúdo que a gente traz de maneira diferente, que também agrada a vocês. Falando de seleção, o ponto-chave para mim, o principal sentimento que eu fiquei foi, querendo ou não, frustração. Frustração por esperar, não que eu esperasse, que a seleção ia encantar, ia desencantar, não esperava isso, mas eu esperava muito mais do que foi apresentado. Eu achei que
a gente sofreu demais em questão de criatividade, a gente sofreu demais em questão de... Tava muito monótono, a gente tentou muito a mesma coisa e não conseguia tirar nada, mesmo tendo a maioria dos melhores jogadores do mundo estão presentes, jogadores top de nível em nível de clube, e na seleção não conseguem render absolutamente nada. Então eu fiquei frustrado. Claro, a gente precisava da vitória, que nem eu comentei antes, que realmente o Brasil precisava jogar para vencer, não para testar, jogar para vencer, mas não precisava nem convencer, mas tinha que mostrar pelo menos uma evolução, não uma vitória que dependia muito de uma individualidade, não mostrou padrão. Eu fiquei até com dificuldade assistindo os jogos de encontrar, cara, o que eles tentaram trabalhar, o que eles estão conseguindo trabalhar, seja taticamente, seja de comportamento. Ficou difícil de encontrar padrão. Então, eu vou falar mais sobre isso, mas para esse começo eu fico frustrado com o que a seleção vem apresentando, com o que a seleção apresentou nesses 2 últimos jogos, mesmo com a vitória aqui em Curitiba. Ainda assim, não que precisa me convencer, que nem eu falei, mas precisava mostrar um pouquinho mais, tanto para nós e também para o torcedor brasileiro. Né? Pois é, o Brasil até saiu sobre faias, né, no Couto Pereira, mesmo com a vitória por 1-0 contra o Equador, e acho que o paradigma desse jogo vai muito de encaixe isso que você falou, a expectativa que a gente tinha do Brasil conseguir fazer uma boa partida, uma boa atuação, mostrar mais do que mostrou ao longo da Copa América, e isso passa por questões de mudanças, de escalação, enfim. A gente vai falar um pouco sobre isso, e já começando, né, Juninho, na partida contra o Equador, o Dorival, em relação ao time que jogou a Copa América, ele faz ali 3 alterações, na verdade, bem interessantes. Né? Uma já estava prevista para acontecer, que era a saída do Marquinhos e começar o jogo com o Militão e Gabriel Magalhães. O Militão acaba cortado e você vem com o Marquinhos e Magalhães, né, para a dupla de zaga, e isso que já estava acontecendo nesse período que o Militão estava machucado. Então o Magalhães volta ao time titular junto com o Marquinhos. Magalhães fez uma baita partida aqui em Curitiba contra o Equador. E aí o André, acho que justificou muito o que a gente queria, né, Juninho? A gente falou depois da Copa América que faltou esse primeiro volante, faltou esse cabeça de área. Você até fez um vídeo, tá lá no perfil do Ponte Verde, para quem não conferiu, a importância que foi o André ser titular da seleção. Esse primeiro jogo, para mim, acho que para todo mundo, né? A gente até perguntou um dia na sala de imprensa, conversou com o pessoal, vi muita gente na internet falando isso. O André foi o melhor da partida. O André foi o melhor jogador contra o Equador, por mais que teve uma pichotada lá que ele quase entrega um gol, mas o resto da partida dele foi perfeita. E a gente viu também o Luiz Henrique entrando ali na vaga que era do Rafinha. O Rafinha estava suspenso para essa partida contra o Equador, né? Lembrando isso sempre, o Dorival até fez questão de frisar isso, que ele não convocou o Rafinha por conta da suspensão. Juninho, mas falando nessas alterações, o que você achou de entrar nesses 3 e também falar um pouco da intensidade desse primeiro jogo, né? Eu acho que o Brasil começa muito bem o jogo contra o Equador. Eu acho que o primeiro tempo do Brasil é bom. Falta arriscar um pouco mais, e a gente pode até passar nesse ponto, mas faz o gol com o Rodrigo, né? A bola desvia no zagueiro, mas o Rodrigo também é um cara que a gente até conversou. Você fez um vídeo no seu perfil falando sobre a movimentação dele, tão interessante que é. E o segundo tempo o Brasil para de jogar. E parece que para de jogar, e isso vai para o Defensores del Chaco da mesma forma. O Brasil não joga como jogou o primeiro tempo contra o Equador. O que você acha que mudou do primeiro tempo para os outros jogos? Foi o gol? Foi, sei lá o quê? Jogar fora de casa, enfim. E também falar sobre essas mudanças aí, essas novidades em relação à Copa América. Então, o primeiro ponto que eu acho, a gente pode distinguir mesmo, são 3 tempos e o primeiro tempo contra o Equador. Realmente, o primeiro tempo contra o Equador, a seleção brasileira teve bastante volume, conseguiu criar, mas que nem a gente gosta de falar, a gente quebra a pressão, a gente chega, mas na hora de último terço, ali de finalizar mesmo a jogada, a seleção está com dificuldade em criar finalização, e quando finaliza para, por exemplo, ter oportunidade de gol. Isso passa muito, por quê? Porque a seleção ela está com uma forma de jogar que ela é muito previsível. Então, o Dorival está tentando fazer com que o que aconteça. A gente tem mobilidade, que eles gostam de falar, que essa mobilidade é que tenha troca de posição, principalmente dos homens de meio. Só que são trocas que não são efetivas. E o que acontece? Eu vou entrar mais nesse ponto aqui porque eu quero não desabafar, mas explicar um pouco sobre essa questão. A seleção brasileira está dependendo muito dessas trocas de meia, e o que acontece?
a bola fica na circulação do zagueiro, e o quanto os meias estão trocando por trocar, fica algo sem sentido. Quando é uma troca, por exemplo, se você quer quebrar uma marcação, beleza, mas é uma troca simplesmente por trocar de posição, isso não gera nada para a construção, para a criação do time. Então, o que acontece? Os meias estão ali criando, a bola bate no zagueiro, o zagueiro tenta achar, por exemplo, um médio por dentro, ou alguém que esteja por dentro, a bola volta, tenta a conexão, talvez no lateral, ou do zagueiro direto com o ponta, e o ponta que se vire, ou qualquer outra maneira de chegar na meta do adversário. O zagueiro buscando um volante, o volante tentando achar o Rodrigo com essa alta taxa de participação, que nem eu gostei de falar, que nem eu falei lá no Conte Verde, porque o que é essa alta taxa de participação? O Rodrigo, ele acaba pisando em vários setores. Por quê? Porque a seleção depende muito que a bola chegue nele. Só que o Rodrigo não consegue fazer tudo sozinho. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem essa primeira opção dos zagueiros tentando achar os pontas, ou até mesmo fogo dos médios nos pontas, e os pontas, para tentar ganhar duelo, de 1 para 1, vai tentar ganhar duelo com o drible. Só que o que acontece? Eu até um dado do Vini Júnior, ele teve, se eu não me engano, 46 duelos para competir, para tentar ganhar. E ele ganhou apenas 15 deles, que é uma média de 34% de duelos. E se a gente for comparar com a média dele, por exemplo, no Real Madrid, ele já chegou a uma média de 54% de duelos. E como que eu vou... Esse número frio, beleza, tá? Esquentar o número. Por que ele teve tanta mais dificuldade na seleção do que no Real Madrid? Porque no Real Madrid, os duelos que ele enfrenta realmente são duelos de 1 para 1. Ali na seleção, ele pega duelo de 1 contra 2, de 1 contra 3, e isso conta como um duelo também. Só que é muito mais difícil de você ganhar esse duelo, obviamente, porque você está numa situação de inferioridade. Então, na seleção, tudo bem, o Vini tem deixado a desejar, porque é muito conta de confiança, muito conta de não estar conseguindo realmente mostrar o futebol dele, tende a mentalidade ficar mais... piorar, né? Mas tem essa questão, a seleção está demandando que ele quer muito mais, ganhe muito mais duelos de muito mais jogadores, com cobertura, então é muito mais difícil você vencer esse duelo. Então aí é um ponto chave. Mas eu acho que o ponto principal da seleção, além dessa questão do Rodrigo dependência, da mobilidade dele, de jogar muito com os pontas em situação de inferioridade, não situação de 1 para 1 mesmo, que é uma situação que ele pode vantagem, é a questão de comportamento. A seleção ela oscila muito em nível de comportamento, em nível de... Parece que eles não estão tão motivados a jogar, parece que eles não estão confiantes. Eu não lembro quem falou, alguém deu uma entrevista falando questão de confiança, que realmente não estão com a confiança em alta, e isso faz muita diferença. Então parece que eles não estão se sentindo preparados. Quando o atleta não está preparado, isso é sinal do quê? Que talvez ele não tem um respaldo tão grande, por exemplo, de uma equipe técnica, de trabalho, não querendo criticar, mas talvez eles não estejam tão preparados para entrar em campo, por exemplo, e vestir a camisa da seleção brasileira, se eles estão nessa fase de confiança. Isso depende muito do quê? Do trabalho extra-campo, do trabalho de treino, do trabalho de psicologia, do trabalho de resgatar a confiança do jogador através do treinamento, mostrando que eles são capazes de jogar, capazes de, por exemplo, explorar todo o talento deles. Então, tem as questões técnico-táticas, mas tem essa questão comportamental, que também afeta muito a seleção brasileira, né? E, desculpa, acabei me falando demais aqui, mas a questão dos atletas, o Magalhães, eu gosto dele, realmente é um atleta de muito nível, altíssimo nível, seja em Premier League, seja na seleção. Ele é um atleta que tende a pegar essa vaga e realmente virar um dos grandes zagueiros da nossa seleção. Eu acho que ele dá uma cara diferente, tanto em questão de duelo, de agressividade, em questão de construção também. Poderia até usar um pouco mais ele nesse sentido. O André, realmente, faz muita diferença. Foi o melhor em campo contra o Equador. Ele tem essa questão da circulação, só que não adianta muito ter o André fazendo a circulação se a gente não tem ferramentas para que, quando ele está com bola, por exemplo, a gente consiga acionar mais Paquetá, mais Bruno Guimarães, mais Rodrigo, por exemplo, ou até mesmo mais os pontas. Então a gente precisa fazer com que a equipe também jogue junto,
junto com o André, mas eu acho que o André ele tende a ganhar essa vaga e continuar com sua vaga. E o Luiz Henrique é um atleta que também, eu gostei da atitude dele, porque ele foi muito agressivo, tentou duelo, buscou duelo a todo momento, mas caiu nesse ponto também. É o quê? De ter que ganhar um duelo, já ter uma cobertura, já ter uma terceira cobertura, isso fica muito difícil e ele acaba perdendo muita bola por conta desses critérios. Essa sobrecarga e essa cobertura no Vini é muito presente. Se você vê no campo, deu para ver muito isso, né? No Equador era muito clara e é incrível porque você nota que eles têm uma tática com isso, né? No jogo contra o Equador acho que ficou mais claro isso, né? O Félix Torres caindo direto mais ali, né? Fazendo essa marcação em cima do Vini Júnior, vindo ali um outro jogador de defesa. E a gente também teve nessa questão, porque daí o outro jogador, seja o Vini nesse jogo contra o Luiz Henrique, perdão, no jogo contra o Equador, o Rodrigo daí no jogo contra o Paraguai de início, depois ele faz a alteração e bota o Luiz Henrique. Cara, é incrível porque é muito bem pensado, porque no Paraguai, por exemplo, o Alfaro botou o Júnior Alonso para marcar ali. Ele reforçou, ele tirou um lateral esquerdo e botou um zagueiro para fechar ali, porque ele sabe que o Brasil, tendo a dificuldade de forçar o jogo com o Vini Júnior, ele não vai conseguir, vai tentar jogar pelo outro lado e você vai encontrar dificuldade. No jogo aqui em Curitiba, por mais que o Luiz Henrique tenha ido bem, né, foi um dos destaques da partida, acho que foi bom ver ele na seleção, querendo ou não, quem estava fazendo a marcação dele ali era o Hincapié, né? Então não era uma coisa simples, também você tinha ali o Estupinha fazendo essa marca, caindo na mesma lateral. Então, não é simples a situação. Então, você conseguia fazer com que o jogo pendesse para aquilo, e acho que é isso. O jogo do Brasil é previsível, e os adversários, sabendo isso, conseguiam parar, e sabiam que não tinha toda essa mobilidade. E aqui vem um ponto também, que até pouco você falou, de falta de criatividade no meio de campo. O gol do Paraguai, para mim, reflete muito isso, né? O gol que o Diego Gomes faz é um golaço, não foi culpa do Alisson, pelo amor de Deus, gente, para de achar que todo gol que o Alisson toma na seleção é culpa do Alisson, isso não faz nenhum sentido. Foi uma bola de trivela magnífica, talvez se alguém errou ali foi o Gabriel Magalhães no corte, o Bruno Guimarães ali que acabou indo no seco, no bote, mas o cara acerta um chute, e ali, na hora que saiu o gol, foi a primeira coisa que veio na cabeça, quem no Brasil faz isso? Quem no Brasil faz isso? Sabe, lá em Assunção, foi engraçado, eu peguei um Uber um dia, um cara falou indignado pra mim, parece que o Brasil quer entrar com bola e tudo, quer ficar tocando para chegar na área e fazer o gol. A gente sabe que não é assim, mas algumas vezes falta essa ousadia. A gente venceu o Equador com essa ousadia. Foi um chute que o Rodrigo arriscou de fora da área, a bola desviou e foi pro gol. Falta isso, né? Quantas e quantas a gente viu, teve uma oportunidade no segundo tempo do jogo do Paraguai que me deixou revoltado, que foi um cruzamento, acho que o Arana passou certinho por trás da marcação na pequena área, tá bom que tava mais pro lado, mas em vez de tentar cabecear pro gol, para tentar fazer o gol, ou ganhar um escanteio, não, ele cabeceia para dentro, não tem ninguém. Acho que falta essa iniciativa e também falta isso. Acho que você falou essa questão motivacional, e aí acho que passa muito pelo comando técnico, porque a gente não está falando de uma ou duas peças que não jogaram bem nessa data FIFA. A gente está falando do Vini, que não foi bem, do Paquetá, que não foi bem, do Bruno Guimarães, que não foi bem, do Danilo, que não foi bem, e do Arana também, que foi muito mal. E quando a gente tem vários jogadores, assim, você está no grupo, você sabe, você trabalha com isso mais que eu, Juninho, a gente sabe que isso é muito mais uma questão de comando do que uma questão de, precisa trocar fulano por fulano, como a gente vê muita gente falando esse tipo de obviedade na seleção brasileira. Essa questão no meio campo, às vezes você não encontrar tanto espaço no trabalho, é nítido quando você vê o Paquetá mal encostando na bola durante as duas partidas. Se a gente for pegar ali o quanto que o Paquetá trabalha, participa do jogo, é quase nulo. Primeiro tempo contra o Equador, ele não tocou na bola. E aí vem aquela questão de convocação que a gente já falou aqui várias vezes, né? Para você chamar os melhores, né? Você ter os melhores à sua disposição. Como você falou, o Brasil tem que ir para ganhar e não testar. E aqui não é nenhuma falta de consideração ou de respeito com quem foi chamado, mas, poxa, quando ali o Brasil precisava impor mais o ritmo, ele bota o Gerson e o Lucas Moura, você nota que talvez não é aquilo que o Brasil precise, né? O Gerson mais uma vez ganha a oportunidade de seleção, óbvio, ele joga muita bola, ele é bom jogador e tudo mais, mas a gente sabe que tem outros jogadores no futebol europeu que estão um nível acima dele. Isso não é culpa do Gerson, não é culpa do Dorival, não é culpa de ninguém, mas a gente tem que saber explorar isso. Eu fiz essa questão de perguntar para várias pessoas. Se você está num time no paredão, quem que você vai chamar para o seu time, o Douglas Luiz ou o Gerson? Você deixar de escolher um não quer dizer que ele é horrível. Mas esse é o critério. O Lucas Moura, a mesma coisa. Eu senti isso lá no Defensores del Chaco, o Dorival segurando a alteração do Paquetá, porque
a opção que ele tinha era o Lucas Moura, sabe? Então, se você coloca ali um jogador que, você sente mais confiança, né? Enfim, o Lucas Moura, para mim, não comprometeu nem se comprometeu a seleção, né? Não teve muito o que fazer. O Gerson, acho que no primeiro jogo, a gente já estava com o meio campo ruim. Ele entra, parece que desacelera ainda mais o jogo do meio de campo do Brasil, ali quando ele entra contra o Equador. Então, acho que é isso que a gente também tem que ver. E também passa pela convocação. E aí, Juninho, eu vou colocar uma pergunta aqui, né, pulando um pouco a nossa pauta, mas foi uma coisa que eu vi muita gente chamando atenção. A gente falou de novidade, inovação, não sei o quê. O Dorival parece que botou toda a esperança da mudança do Brasil em um jogador, que foi o Pedro. A gente soube pelas informações iniciais que o Pedro estava treinando para ser o 9, para, né, aquilo que a gente falou efusivamente aqui, que faltou na Copa América, e ele, infelizmente, acabou se machucando, uma lesão muito séria, vai voltar só no ano que vem, né? A gente lamenta muito, não só por ele ficar fora dessas partidas, mas, né, essa questão de seleção brasileira, não é a primeira vez que rola isso com o Pedro convocado, mas a gente viu que o Dorival, tanto que ele vai para o jogo com o Rodrigo, ele volta para o esquema da Copa América, que não deu certo, com o Rodrigo de falso 9. E aí, no segundo jogo, ele coloca o Endrick. A gente já destacou aqui algumas vezes, né? O Endrick não é esse camisa 9, né? Esse 9-9-9. Por mais que às vezes ele atue como. Eu sei lá, eu vejo o Endrick muito mais com aquele cara ali. Quando a gente lembra da época que tinha muito 4-4-2, a gente tinha dois jogadores, né? Que tinha um 9 e um que ficava circulando a área. Eu vejo o Endrick muito mais com esse cara. Enfim, e aí o João Pedro, que podia ser esse cara, entra bem. Então, eu queria que você falasse sobre isso, né? O João Pedro entra no segundo tempo e entra bem na partida. Acabou não tendo tanta oportunidade, a bola não chega. O Endrick também sofreu com isso, né? Por mais que o Endrick tenha feito um jogo muito ruim com o Paraguai, ele sofre com isso da bola não chegar. Mas queria que você falasse isso, Vinícius. Você sentiu que o Dorival botou toda essa pinta de mudança, né? De alteração na seleção brasileira em torno de um nome só, que foi do Pedro, e acabou, infelizmente, perdendo e não soube, e demorou para repor, né? Só na outra partida contra o Paraguai, porque não sei como e nem porquê, nem o Endrick, nem o João Pedro entraram na partida contra o Equador, o que para mim não fez o menor sentido. Cara, para mim também não faz sentido. Realmente parece o que estava com toda a esperança e a estratégia dele montada com o Pedro. Só que isso mostra como, querendo ou não, ele tá um pouco despreparado no sentido de, cara, não dá para depender de um atleta que você não vinha sendo convocado na seleção brasileira e você simplesmente agora convoca um camisa 9 nesse perfil e acha que talvez isso vai dar certo. Se caso porventura ele não jogue bem, o que pode acontecer? Eu volto para a estratégia, né, que eu fiz na Copa América, exatamente isso, independente de quem eu tiver no corpo de atletas ali. Isso é um despreparo, querendo ou não, porque realmente o Endrick, ele não tem o perfil do Pedro. Ele pode até jogar de 9, mas é um 9 muito mais de rupturas curtas. Ele depende muito mais de, por exemplo, ter um médio perto dele, algum, por exemplo, pisando próximo dele, porque ele não vai ser um cara que dentro da área sozinho ele vai conseguir gerar espaço, ele vai conseguir sustentar. Ele é um cara desse perfil. Ele é bom pra caramba, mas não tem esse perfil. Assim como o João Pedro, que entrou muito bem. Eu gostei pra caramba dele. Eu achei ele muito ativo, ele saía bastante da área, então tem um perfil bastante agressivo no sentido de participar muito do jogo, e também tecnicamente ele é muito bom. A gente poderia até montar estratégias de acordo com os atletas que tem. Realmente não faz muito sentido. Eu estou tentando pensar na cabeça do Dorival. Cara, eu tenho esse grupo de atletas, beleza. Ele não tem que se prender, por exemplo, a algum tipo de formação, a um tipo de sistema de jogo, posso dizer assim, por conta de um atleta que ele espera. Ele tem que ter e pensar em várias possibilidades, em vários contextos, em várias formas de jogar com as diferentes peças que ele tem. E aqui eu vou sair um pouco da questão do atacante, falar do que, às vezes a gente tá jogando com o Danilo sustentando mais e com a Arana ali. Vale, às vezes, você mudar um pouco, fazer uma situação que, tá precisando sair mais, tira o Danilo, deixa dois zagueiros e faz uma mesmo que seja uma saída em 2-3, que é o que a gente chama, com dois zagueiros e três médios, a gente consegue ter mais peça de criação lá na frente,
foge um pouco daquele 3, saindo com 3 ou saindo com 4, deslizando mais um, o Arana já saltando um pouco, ou sei lá, coloca um ponta, faz uns 3 zagueiros mesmo. A gente vê que a gente tem atletas com essa possibilidade de jogo, tá muito engessado, sabe? Tá muito da mesmice. Aí ele pensa, não, vou fazer uma formação agora, vou fazer uma estratégia 9 de referência. Perdi um 9 de referência, o 9 não deu certo, eu já não sei mais o que fazer. Ele tem que ter um pouco mais parece que ele tem que ter mais conhecimento do grupo que tem também, mas gerar mais alternativa para esse sentido. Ele tá muito fechado nos pensamentos do que pode dar certo e acaba não vou falar de testar, mas de arriscar mesmo coisas diferentes, porque fica muito na mesma coisa de sempre, né? Uma coisa que você falou dessas 3 zagueiros, a gente notou isso no jogo contra o Equador, que às vezes, quando tava 0-0, a gente percebia uma linha de 3 se formando, né? Até perguntaram isso pro Gabriel Magalhães, se o Dorival tá pensando em realmente trabalhar, e eu acho que uma solução até por um nome que você falou, que é o Danilo, que é um nome muito contestado pela torcida, mas é um nome que a gente sabe, né, que ele não vai sair da seleção, porque, primeiro, ele tem nível para a seleção, apesar de tudo. Segundo, ele tem a confiança do Dorival, ele é o capitão do time, não faz nenhum sentido você tirar da convocação um cara que é capitão. E terceiro, é um cara que passa experiência, dá para ver que o grupo acho que confia nele, né? A gente percebe pelas falas. A entrevista coletiva que ele deu antes do jogo do Paraguai é um absurdo de boa, né? É o Dorival mesmo. Eu infelizmente não consegui chegar a tempo dessa coletiva, então eu mando um abraço aqui à aviação catarinense que impediu a gente de fazer esse trabalho, né? Um excelentíssimo desserviço às nossas pessoas, mas a gente acabou perdendo a coletiva, porém eu acompanhei no YouTube da CBF, as falas do Danilo são muito conscientes, muito boas, e dá para ver que ele tem toda a confiança do grupo, mas é isso, não dá para você querer jogar um jogo ofensivo atacando com ele de lateral direito, e a gente infelizmente não teve o Ian Couto, eu ali, defensores do Thiago, a todo momento eu ficava imaginando o Ian Couto naquele jogo, e assim ele parecia com aquele jogo da Venezuela, que foi a estreia dele, que o Brasil não conseguia jogar pela direita, estava o jogo todo concentrado pela esquerda, o Danilo, infelizmente, se machuca, o Ian Couto entra e joga muito bem na sua estreia na seleção brasileira. Então, fez falta o Ian Couto, ele não quis apostar no William, o que eu achei até errado, porque poderia ter estreado o William, acho que ele achou que podia ser muita pressão, né? Tem essa questão também comportamental, mas, pô, se você não tá ali para botar o cara para jogar, então por que você convocou ele, né? Convocaria então o Wanderson, que já foi para a seleção antes, né? Enfim, que também tem essa postura ofensiva, mas poxa, né? Tá ali, você tá vendo que o Danilo não tá ajudando, que o Danilo tá quebrando o passe, né? E essa questão de 3 zagueiros também é interessante. Eu pensei até durante o jogo que ele podia ter tirado até mesmo o Magalhães, porque a gente viu ali que como o Brasil teve que subir tudo, o Magalhães estava trabalhando, fazendo uma construção de jogo. Ele errou uns 3 passes ali que quase armou a casa, né? Então, você tira ali um zagueiro, bota o Danilo, que já joga como zagueiro na Juventus, e fez a alteração que você faz, dava para fazer muita coisa, e ele não fez nada. As alterações dele ali no segundo tempo, até me surpreendi no intervalo, falando do jogo do Paraguai, no caso, porque ele volta com o Luiz Henrique e o João Pedro. Eu fiquei com muito medo dele fazer a mesmice, só tirar o Endrick e botar o Rodrigo de 9, mas não. Ele bota o João Pedro no lugar do Endrick e tira o Bruno Guimarães e bota o Luiz Henrique puxando o Rodrigo para o meio, porque o Rodrigo ali de ponto não estava conseguindo fazer um bom jogo. E aí depois ele vai lá, coloca o Gerson, né? E aí depois coloca o Lucas Moura no lugar do Paquetá, tira o Vini também, tira o Rodrigo, perdão, essa alteração, não entendi a saída do Rodrigo para a entrada do Estevão, né? Enfim, ali eu senti que, ele foi para o mesmo, tirou o Arana, que estava fugindo da minha mente, ele tirou o Arana para botar o Gerson. Então, o Arana que é o cara que estava ali em cima, então sei lá, acho que falta isso, e a gente via que toda vez que o Danilo tocava na bola e não conseguia acertar, você via o Magalhães, enfim, falta essa questão, acho que tem essa questão de conhecimento, que às vezes falta, mas enfim, é delicado, não sei se você quer falar mais uma coisa, mas eu senti muito essa falta de, aquele time ali, de situações aqui, porque a gente já falou na Copa América, né, porque, na Copa América ele ficou 1 mês trabalhando com o grupo e a gente sentia muita pouca variação. A gente sentia só uma troca de 3 para 4 atacantes que ele voltou a fazer quando ele botou o Estevão no jogo, né? E talvez também não ter medo, por exemplo, o Vini não estava jogando bem, tira o Vini. Eu acho que, a gente tá vendo os extremos de falar para não convocar fulano, ciclano, não é assim, mas, se não tá rendendo, acho que você pode fazer uma alteração, enfim, mas sinto o Dorival ainda um pouco perdido quanto a isso. Sinto que o Dorival ainda não sabe muito o que fazer e a gente acaba acompanhando isso no jogo em campo.
Cara, eu sinto, eu vou terminar aqui rapidinho, mas eu realmente sinto que o Dorival ainda tá com medo. Ele tá com medo de arriscar, tá com medo de, colocar uma formação diferente, dar errado e falarem que a culpa é dele. Então, ele faz essas trocas realmente, preciso de atacar mais. Bota um quarto atacante ou troco 6 por meia dúzia. Ele simplesmente só faz isso. Ele não pensa em uma estratégia do que ele pode fazer diferente, por exemplo, para combater uma marcação que tá muito lá embaixo. O que eu penso mesmo é que realmente tá com medo de arriscar. Ele tá com medo de arriscar e por exemplo, não tirar Vini Júnior, essas situações, ou não fazer uma troca tão diferente. Ele tá com medo de arriscar, porque ele realmente, talvez ele não se sinta ainda preparado ou confiante o suficiente para colocar, não, eu vou fazer o que eu penso mesmo, não, eu tô fazendo o que talvez vai agradar um pouco mais, ou o que eu vou aparecer menos para a mídia ou para a torcida brasileira, e eu não quero me arriscar tanto. É isso que eu sinto dele hoje. Tem um porém aqui que eu preciso falar, que eu esqueci, a gente falou do Wanderson, mas eu rezo, acredito que o Dorival tá acompanhando o Mônaco. Por favor, o Caio Henrique tem que voltar na próxima convocação. A gente precisa de um cara como ele, né? Teve toda a questão da lesão, tudo bem, mas ele já tá jogando, tá lá no Mônaco, dá uma olhadinha lá. Por favor, acho que ele cairia com uma luva nessa seleção, assim como foi o André. A gente tem essas questões, e eu falei do Ian Couto, outro que, cara, que se estivesse jogando poderia fazer uma fumaça, era o Savinho, cara. Que falta que veio o Savinho nesses jogos. Óbvio, a gente tem essa questão de não dar pra... É que é diferente, a gente tá falando do talento individual, a gente não tá falando que o Dorival armou o esquema pro Savinho como foi pro Pedro, mas é diferente. Aproveitando, Juninho, a gente já falou de algumas coisas positivas antes de fechar, queria ouvir com você, né, o Estevão, né, foi a novidade dessa convocação, a gente falou disso nos podcasts, né, ele chegou, fez a estreia, aí entrou no seleto grupo de 5 jogadores mais jovens a estrear com a seleção brasileira, né, junto com o Pelé, com o Coutinho, com o Edu e também com o Hendrick. Queria que você falasse o que você viu, né? Ele foi chamado, entrou nas 2 partidas. No jogo aqui em Curitiba ele entrou mais, né? Entrou aplaudido pelo público. No jogo lá no Paraguai entrou ali na reta final, no lugar do Rodrigo, só para dizer que não estou fazendo alguma coisa, Dorival, mas o que você viu dele, o que você viu dele da seleção e o que você acha aí desse garoto que já voltou pro Palmeiras e também já tá jogando uma bola alucinante? Cara, infelizmente, o Estevão acabou jogando um pouco, né? A gente esperava um pouquinho mais de minutagem para ele, mas claro que a gente entende a questão do processo, né? Isso é fundamental dentro da seleção. Isso eu falo para não ter pressa mesmo, porque tem jogadores. Tem jogadores que estão prontos já para, por exemplo, vestir uma camisa da seleção, ser o titular e protagonista da equipe, mas outros jogadores que às vezes têm o mesmo nível e que às vezes não estão tão prontos para esse tipo de situação. Não estou falando que o Estevão é o caso, eu não sei, por exemplo, como ele se portou em treinamentos, parecia que ele estava muito à vontade, que ele se sentia bem. Ele é um atleta que, para mim, tem uma cabeça muito boa, ele é um menino muito centrado e também com essa capacidade de protagonismo, mas dentro da seleção a gente não conseguiu, por exemplo, tirar muitas coisas. Eu vi bastante intensidade, bastante vontade dele jogar em situações que ele, por exemplo, teve umas que ele conseguiu 1-1, conseguiu um cruzamento. Vi bastante alguns movimentos sem bola que ele gosta de fazer, sem bola, no caso, ele não é muito de atacar espaço, mas ele vem muito no pé, então ele é um ponta que é diferente, ele traz um contexto diferente para a nossa seleção, que é um ponta mais de pé, de mais construir e de conseguir arrastar também, só que cai na mesma situação do que? De estar com muita dificuldade de jogo, de estar numa situação muito apertada, de não conseguir ganhar tantos duelos, mas eu gostei, pelo menos do comportamento dele. Acho, claro, ele render muito mais na seleção, ele pode ser um cara que cria muito mais oportunidades, que pisa muito mais próximo da área, mas ainda assim acho que ele está começando esse processo de seleção sem sentir tanto o peso da camisa da seleção, né? Isso aí é muito importante, esse processo aos poucos, e na minha opinião daqui a pouco ele vai talvez ganhar essa vaga da seleção, mesmo pensando que tem muitos atletas na posição, né? Que nem você comentou do Savinho, talvez vai ser um cara que vai concorrer, vai brigar por essa vaga ali. É um cara também que é fora de série, mas vai ser bom que um vai conseguir elevar o nível do outro e a gente vai
poder talvez ter mais variação dentro da nossa seleção, né? Mas gostei, mesmo com pouco que eu vi, gostei ele bastante ativo, tentando, buscando algo parecido com o que faz no Palmeiras, mas ainda assim ele não conseguiu criar nem perto do que ele pode criar, né? Pois é, ver se ele vai ter uma sequência, né? Você falou o Savinho, a gente também tem o Rafinha, que tá muito bem na Espanha, né? A gente tem uma concorrência nesse meio campo, tem o próprio Luiz Henrique, tem o Martinelli, que ficou de fora, né? Na questão de lateral do campo também. Ver o que o Dorival vai fazer para a próxima convocação. E, Juninho, para fechar, né, a gente vai ter convocação aí na próxima semana, provavelmente, já porque o jogo contra o Chile é dia 10, então tem toda a questão de tempo. Nos próximos dias já deve sair essa convocação. A gente vai voltar aqui ainda para fazer aquela nossa pré-lista, aquele nosso listão para ver quem vai estar com o Brasil. E eu queria saber de você, quais posições você acha que o Dorival tem que olhar com mais carinho, né? A gente vê, como falei anteriormente, gente chutando posição para tudo qualquer lado, né? Tem que trocar a seleção inteira, né? Já vi gente falando que o Alisson, o Danilo e o Marquinhos não podem mais ser. Já vi gente falando no chamado Vinícius Júnior. Já vi gente reclamando até do André, cara, para você ter uma noção. Então, é muito complicado às vezes nesses momentos, mas queria saber de você, quais posições você acha que o Dorival tem que olhar com carinho, analisar de acordo com aquilo que nós vimos nesses jogos, que está crítico. Tem que ter, de fato, de uma solução. E uma solução que inove, que agregue. Não, por exemplo, igual que eu falei de Gerson e Lucas Moura, que não foram uma solução, infelizmente, né? Talvez o meio de campo seja mais o principal, mas aonde você acha que o Dorival tem que olhar com mais carinho nessa próxima convocação? Olha, eu acho que eu vou talvez fazer uma ordem. Ordem de importância, talvez. Menos importância. Goleiro, todo mundo fala tudo mais, mas eu não vejo tanta importância em querer, por exemplo, trocar ou trazer peças diferentes. Zagueiros, eu acho que a gente tem peças boas ali nesse sentido. Agora a gente entra em volantes. Eu acho que a gente tem um bom grupo, então talvez não precisa procura talvez uma peça ou outra que dá para colocar, mas gosto do que a gente tem. Só que daí, dentro do volantes, eu vou separar o volante de meias centrais, que nem, por exemplo, o Bruno e Paquetá estão jogando nesse sentido. Meias centrais, eu acho que... vou continuar a ordem. Volantes, eu acho que pontas a gente tem que olhar com carinho, mas olhar com carinho no sentido do quê? A gente precisa de pontas que joguem em diferentes contextos e saiba usar esse tipo de ponta. Então, porque a gente tem um grupo muito bom de pontas, mas a gente não tá sabendo usar eles, ou focar eles no jogo, né? Então, isso é importante. Eu acho que aí vem a segunda mais importante, que eu acho que ele tem que olhar, atacantes, nesse sentido do que, cara, que tipo de atacante eu quero e que tipo de atacante eu preciso convocar para ter essa questão da referência, essa questão de não ter referência, essa questão de jogar mais com um atacante mais móvel, jogar com um atacante mais de ruptura, mais de último terço. Então a gente precisa focar muito nesse pensamento. O que eu quero para a seleção? Como que eu quero trabalhar a seleção e que tipos de estratégias eu posso elaborar dentro dos jogadores que eu tenho, dentro do leque de jogadores que eu tenho. Isso é muito importante. E aí o principal, eu acho que são atletas de meio. A gente precisa de coisas diferentes no meio campo. A gente precisa que criem mais atletas, não só, eu não gosto de falar atletas de criação, mas atletas que gerem mais para a nossa equipe. E não só falando dos jogadores, assim, que nem a gente fala de Paquetá, de Bruno Guimarães, seja quem for, eles jogam, sabem jogar, eles vêm jogando bem. A gente vê jogos agora na Premier League e eles estão bem. Eu acho que o principal são essas peças, mas o principal é você ter mecanismos e ferramentas para fazer com que esses jogadores consigam jogar. Então a gente tem que pensar nas peças, pensar em meias diferentes, em diferentes impulsos de meia, e aqui vale aquilo que você apontou. Não adianta você convocar o cara com uma insegurança de, cara, será que vai render? Você tem que convocar o que você espera, que vai te ajudar mesmo. Não adianta você convocar só para, não, vou trazer um atleta aqui do Brasil para agradar uma torcida ou outra. Você tem que convocar o cara que ele realmente vem atropelando e sim mesmo essa pressão de estar com a seleção brasileira, de estar resolvendo esse problema. Então eu acho que essa ordem, mim e atacantes são os pontos principais, seguidos de pontas e daí volantes, laterais,
zagueiros e goleiros, né? Então, acho que o principal é meia e atacantes, pra gente olhar com carinho, pra gente trazer coisas novas pra nossa seleção. Não precisa ser caras novas, mas coisas novas a gente saber mesclar e ajudar, e conseguir, como é que eu posso dizer, montar esse esqueleto da seleção, tipo aquele do FIFA lá que tem entrosamento, a gente fazia, como é que chamava aqui? Era, caramba, eu jogava pra caramba no FIFA, cara, que tinha entrosamento, você lembra? Master League? Cara, não era Master League, era... Pô, depois eu vou falar pra vocês. Eu esqueci, cara, mas era um modo que tem as cartinhas lá, que você tem que pegar... Ultimate, né? Ultimate Team, ó, caramba, eu esqueci. Ultimate Team. Você tem que, parece, que pegar, entrosar essa equipe, tirar no melhor de cada atleta, de cada posição, fazer com que eles tenham essa sinergia dentro de campo, que eles se conectem dentro de campo. Isso aí é o mais importante para nós. Você falou de meia, de consultor, né? Trabalhar ali. E aí vem mais uma vez, eu falei isso aqui nos outros podcasts e ainda não vejo sentido na ausência do Andréas nessa convocação. Porque justamente nessa posição que a gente está reclamando, foi ele o cara que o Dorival trouxe como uma inovação lá no começo do ano, que ninguém apontava, ninguém olhava para ele. Ele foi lá no Fulham, pegou, foi lá, conversou. A gente até conversou, o Léo na época falou que era uma boa e acabou sendo. Ele jogou muito bem quando entrou. Quando ele teve que participar também dos jogos ali antes da Copa América, foi bem. Na Copa América ele sentiu e até conversando com uns companheiros, eles falaram. Parece que o Dorival, né, por conta de toda a polêmica que teve lá com a eliminação do Uruguai, né, que envolveu o Andréas, quis botar no dele a eliminação. Na do Andréas. O Andréas foi o queimado da vez, né? Foi o Fernandinho da vez. Foi o Felipe Melo da vez. E não é assim, cara. Então, acho que foi um cara que, fez a diferença e foi meio estranha a ausência dele, né? Então, espero que ele esteja de novo aí nessa próxima convocação, porque realmente, para mim, não fez muito sentido. E a gente tem, falando até de meio de criação, a gente vai falar muito isso no próximo podcast, mas a gente vê o Rafinha jogando mais por dentro agora. Então, estou bem curioso para ver se o Rafinha volta para a seleção nessa função que ele está fazendo no Barcelona, né? Nesse ponto que é justamente onde a gente está tendo muito problema. Então, fica ligado que provavelmente na semana que vem já volta aqui com essa pré-lista, porque é tudo muito rápido, né? Nessa data FIFA, setembro, outubro, novembro, é tudo uma atrás da outra, um mês de diferença, então não dá tempo nem de você repercutir uma que já está na hora de você falar da próxima. Então, eu queria até perguntar isso pro Dorival na última coletiva, mas acabou que o microfone veio para minha mão logo na segunda pergunta, então eu não ia fazer uma pergunta sobre a próxima convocação na segunda pergunta da coletiva, né? Então, tive que bolar alguma coisa ali de última hora. Um abraço a todo mundo que ouviu a bela pergunta no Troca de Passes do Sport TV. Tá certo, pessoal? Agradeço a você que esteve comigo, com o Juninho, nesse 100º podcast. A gente falou que ia ser um podcast especial. Talvez não foi nenhuma entrevista, nada mais, mas foi aqui, né, fechando a nossa cobertura histórica, querendo ou não, tanto aqui em Curitiba, tanto em Assunção. Se você quer ver os detalhes, não chegou a ver, não conhecia o projeto, ainda dá uma conferida nas nossas redes sociais, Threads, Instagram, TikTok, @ConteVerdeOnline. Tem tudo lá, os vídeos, as coletivas, entrevistas, enfim, muita coisa legal. Entrevistas com o pessoal do lado de fora do estádio, tanto com o paraguaio, tanto com o brasileiro. Inclusive, deixa aqui fazer meu argumento aqui sobre como é bom ver Júlio Enciso jogar pessoalmente, tá, cara? Pô, é um privilégio. Esse moleque joga demais, né? Eu fiquei encantado. Apesar do desânimo com a seleção, fiquei encantado. Vocês vão conferir isso, acho que com o podcast 102 ou 103, vai ser com o Dudu Nobre sobre as eliminatórias sul-americanas, mas fica de olho, fica ligado. Também segue a gente aqui no YouTube, no Spotify, para você saber, quando tiver o próximo podcast sobre a seleção brasileira, sobre eliminatórias, ainda vai ter podcast aqui sobre eliminatórias sul-americanas, eliminatórias asiáticas, eliminatórias da Oceania. Tudo o que aconteceu na data FIFA a gente vai repercutir por aqui, literalmente tudo. E convido você também, se puder, apoia.se/Contiverde. Com R$10 por mês, você ajuda a gente se manter, estruturar e, quem sabe, voltar a viajar, ir para o Chile, para Brasília, ir para onde for a seleção junto, né? Juninho, você sabia que o nosso grande Osiris Nadal já deu uma bênção para mim, né? Deu uma bênção para o Contiverde para estar lá. Osiris Nadal, para quem não conhece, se você já ouviu alguma coletiva da seleção brasileira, você já ouviu o Paraná te abraça em algum momento. Esse é o Osiris. Osiris tive a oportunidade de voltar no voo com ele para Curitiba, então, ele ele falou para a gente se endividar até, cara. A gente é consciente, não vai fazer isso, mas então não deixe que o Contiverde se endivide e siga o conselho do Messi, né? De um cara que cobra a seleção aí há 50 anos. Então, Juninho, agradeço demais pela sua participação, sua companhia. Também vai ter mais conteúdo lá do Contiverde, né?
do material de análise, né? Nosso time de scout, né? O Silva Júnior, trazendo novidades sobre o que rolou na data FIFA, né, irmão? Com certeza. Bom ouvir esse relato. Cara, eu acho que vale a pena endividar às vezes, né, pelo sonho aí, né? Mas é bom ver esse projeto crescendo. Eu sei como é difícil, que nem a gente comenta, como é difícil a gente crescer dessa maneira, mas a gente vai crescendo, tá crescendo aos poucos e pode ter certeza que logo a gente vai estar muito grande aí para vocês acompanharem o nosso projeto, que é tão interessante. Principalmente para ver acompanhar essa seleção de perto e ter esse conteúdo tão diferente que a gente passa para vocês. Vai ter conteúdo sim da parte de análise, eu tô separando, é um conteúdo um pouco mais refinado, então ele demora um pouquinho mais, mas eu já tô quase no processo de edição para passar para vocês, por isso dar aquela moral, porque esse tipo de conteúdo dá trabalho mesmo, porque realmente é trabalhoso, e para mostrar para vocês um lado diferente do futebol que talvez você não veja em outros lugares. Tamo junto, satisfação participar desse 100º, participaremos, teremos muito mais edições aqui para a gente aproveitar, e ficamos até a próxima. Logo já vai ter, semana que vem provavelmente, né, Seleção Brasileira. É bom esse final de ano porque é corrido, mas a gente tem bastante conteúdo para passar para vocês, e vamos torcer sempre, claro. Minhas últimas falas estão sempre na esperança, né? Vamos torcer por uma melhora da seleção brasileira. Mas vamos continuar torcendo, né? Porque a gente é brasileiro e não desiste nunca. Tamo junto. Porque se não melhorar contra Chile e Peru também vai ficar bem complicado, né, meu amigo? Então, dar um abraço também para Kiyomi Nakamura, que todo mundo que já também viu a seleção brasileira, a jornalista japonesa, também tava. Tem um vídeo dela, inclusive, no nosso Instagram. Então dá uma conferida lá. Muito legal estar no meio dessa galera. E, claro, a gente espera estar lá mais vezes. Também mandar um abraço aqui. A gente, às vezes, desce muito pau na seleção, mas queria mandar um abraço para o pessoal da comunicação na seleção brasileira, o Glauber, o Sérgio Rangel, que acolheram a gente muito bem, né? Conseguiram resolver nossos pepinos lá, que tinha alguns, e deu tudo certo. Mandar um forte abraço para eles, pessoas sensacionais que ajudaram muito na nossa cobertura. E aí a gente volta para falar mais sobre a seleção brasileira, sobre futebol de seleções, sobre eliminatórias para a Copa do Mundo, a qualquer momento. Fica ligado e eu espero você no próximo Ponte Verde. Ponte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais.